Uma das maiores dúvidas que nós temos aí, questionamentos de toda a sociedade, é se a Bíblia ela é a palavra de Deus e se a Bíblia realmente é aquele manual que podemos seguir para todas as áreas de nossa vida. E tem algumas curiosidades sobre a Bíblia que nós vamos tratar, falar um pouco da sua história, como a Bíblia surgiu, de que maneira, qual é a sua estrutura e o que isso representa para cada um de nós, que cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então eu vou ler o versículo 2 a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mediante esse versículo, nós podemos ter certeza que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Mas ela tem uma estrutura. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo? Desde do início da sua trajetória, ela é a mais vendida do mundo. Que a Bíblia ela é transliterada para todas as linguagens, praticamente do mundo todo. E ela é vendida, ela é traduzida para muitos povos. Temos também outras curiosidades que a Thelma trouxe para nós. O que você pode falar aí sobre curiosidade, Thelma, sobre a Bíblia? A Bíblia ela não é um livro, né? Ela é uma biblioteca. Ela é uma biblioteca. Ela é um conjunto de livros e ela é formada por 66 livros escritos, cerca de 40 autores diferentes, em épocas diferentes, e ela não se contradiz, né? Ela é uma unidade. E ela é a verdadeira palavra de Deus. Ela tem influenciado ao longo da história muitas vidas. Não cerca de um período de aproximadamente 1.500 anos, né, que ela foi escrita, autores diferentes, autores cultos e letrados também, e ela fala a linguagem, né? Ela revela Deus, ela revela Jesus Cristo. Em toda a Bíblia nós vemos Jesus Cristo, desde Gênesis até Apocalipse, a gente vê a revelação de Deus. Nós podemos ver, olha o que nós trouxemos aqui. A Bíblia ela é uma biblioteca. Então, esse compêndio de livro aqui que você tem, hoje que a Bíblia ela é composta mais ou menos assim. Então, aqui são 66 livros. Então, ela não é só um livro, ela é uma biblioteca. Ela contém 66 livros aqui para instrução direto vindo de Deus para mim e para você. Outra coisa que a Thelma falou que é muito interessante, são cerca de 40 autores. 40 autores durante toda a sua história que foram compondo os seus livros e depois esses livros foram comprovadamente e foram aferidos para que foram realmente inspirados por Deus e foi colocado aqui. Outra coisa, é um período de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo e um período de 100 anos depois de Cristo. Então, ela tem cerca de 1.500 anos, 1.600 anos, desde quando nós temos os primeiros escritos até o final do compêndio, onde foi selado a palavra logo depois, 100 anos depois de Cristo. Então, isso tudo são curiosidades para você ver que a Bíblia ela não caiu de paraquedas. Né, Luiz? A Bíblia realmente foi Deus inspirando. E uma coisa que eu costumo falar, que se a Bíblia ela não fosse verdadeira, Almerinda, mediante isso tudo que nós falamos aqui, ela por si só ela tinha caído em desuso. Com certeza. Se ela não fosse inspirada, divinamente inspirada, nós temos a necessidade e ela se renova automaticamente. Então, isso é uma curiosidade. Pastor Paulo, é interessante observarmos que esse termo do versículo que o senhor leu, toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando o apóstolo Paulo ele cita toda a Escritura, ele fica implícito nessa fala. Sim. Que ele está fazendo alusão ao Pentateuco. Ele está fazendo alusão ao Velho Testamento, que vai dar base para o que ele vai afirmar logo em seguida. Por exemplo, toda a Escritura é divinamente inspirada, e eu fui observar sobre esse termo, inspirada, que vem de um vocábulo grego, que é o theopneustos. Ele quer dizer o respirar de Deus. Gente, é profundo demais. É lindo.
E muitas vezes nós deixamos de viver as promessas de Deus para a nossa vida porque desconhecemos até o significado das palavras. Porque a Bíblia foi escrita na norma culta. E é mais uma referência forte, porque nós temos pescadores, pessoas simples e letradas. E elas vão estar tratando de uma matéria tão profunda e tão clara. Então, nós vamos, de Gênesis a Apocalipse, viver todo o tratado de Deus com o homem. E isso é muito lindo. Então, se você tem uma Bíblia na sua casa, não despreze, mas leia, crie o hábito. Certa feita, eu evangelizei um senhor, já havia feito cirurgia em grandes nomes da sociedade, e ele aceitou Jesus. E um dia, ele chega no meu trabalho com uma Bíblia enorme, capa de couro, toda linda, e ele disse, me socorre, eu já li tudo isso aqui, eu não entendo nada. E aí eu me lembrei daquela palavra, né, escrita lá por Paulo, Deus oculta as coisas grandes e profundas dos sábios, dos doutores, para revelar a você que está nos assistindo. Então, valorize esse tesouro, essa enciclopédia que você tem aí nas mãos. E se houver dúvida, pesquise lá no dicionário o significado da palavra que você está lendo, porque se ela é inspirada, significa que Deus está compartilhando o respirar dele comigo e com você. Verdade. Então, dê valor a esse tesouro que você tem aí, que é a palavra de Deus. E muita gente não tem essa informação, né? Que realmente é o próprio respirar de Deus. Sim. Deus, ele soprou ali a inspiração para que aqueles homens escrevessem. E eu falando sobre isso, nós temos também, a Bíblia possui duas grandes divisões, aproveitando que a Almerenda falou, pegando o gancho que ela deu, que desde o Antigo Testamento ao Novo. E quando nós chegamos a essa Bíblia hoje sistematizada, por que a Bíblia hoje ela é assim? Para você poder manuseá-la de melhor maneira, para que você possa entender ela de melhor maneira, porque ela foi escrita em outras ocasiões de maneira diferente, eu vou mostrar aqui para você. Mas por que ela chegou a esse ponto? Para que você pudesse entender. E aí nós temos algumas divisões na sua estrutura. Podemos falar sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo? Diz alguma coisa sobre isso, Elô, que está aí. Então, nós temos aqui no Antigo, somando, né, são 66 livros, né? Isso, correto? 66 livros. E aí, o Antigo Testamento, nós temos 39 livros. Então, assim, é uma história muito grande. Então, assim, temos que ter paciência para poder estudar a palavra do Senhor e direcionamento do Senhor. E aí, no início dele, que fala do Pentateuco, que são as leis, que são 5 livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, aqui essa questão dos mandamentos, e assim, hoje, vamos levar para os dias de hoje, né? Você que não tem essa prática da leitura da Bíblia, a Bíblia é um livro de fé, de prática, e nós temos que praticar, sim, as palavras do Senhor, tudo aquilo que Ele fala aos nossos corações, como a Almerenda falou, é uma Bíblia inspirada por Deus, é o respirar do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a gente tem que levar isso para os nossos dias de hoje e contestar tudo aquilo que o Senhor fala para nós através da sua palavra. Ali estão os mandamentos do Senhor, como nós devemos agir com o outro, o que nós não devemos fazer contra a sua palavra, contra o nosso próximo, para que nós possamos ter uma vida próspera. E na maioria das vezes as pessoas acham que o prosperar somente é no financeiro. Nós somos os filhos prósperos do Senhor, Almerenda, porque nós somos amorosos, nós temos uma família abençoada, nós temos o nosso emprego, a nossa profissão, somos obreiros na casa do Senhor. Então, tudo isso... Esse início da Bíblia, pastor, ele vai nos instruir para que nós possamos conhecer ali o início de tudo, onde começou. É verdade. 39 livros, começando pelo Pentateuco, que foi a organização. O povo saía da escravidão e ele precisava ser estabelecido como nação.
E essa nação precisava de regras. E essas regras, então, foram impostas por Moisés no livro de Pentateuco para que aquele povo que era outrora escravo, agora ele se torne uma nação. E como nação tem regras, como nação tem leis, como nação precisa seguir um norte. E aí Deus estabeleceu o Pentateuco e dali começou a escrever. Então Moisés começa ali falando sobre o tempo Pentateuco, dá início aos 39 livros do Antigo Testamento. E também podemos ver no Novo Testamento, Thelma, aí você tem os 27 livros que aí já são os livros da Nova Aliança, de uma nova estrutura, e fala um pouquinho da Nova Aliança. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do Antigo Testamento. Sim. Umas curiosidades, né? Foi através de Moisés que foi escrito as leis, né? O Pentateuco. E assim que, antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés veio a falecer e Deus deu a instrução para Josué: não se aparte o livro da lei. Medita nele de dia e de noite. É como se Deus falasse assim para Josué: anda segundo a lei que eu já revelei a Moisés. Então, siga a lei, siga os mandamentos, siga a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Então, o povo trouxe instrução, né, as leis, elas foram passadas de geração a geração, e hoje nós temos a lei de Deus, né, a palavra de Deus escrita para nós seguirmos a nossa vida. Então, quando entraram na Terra Prometida, eles tinham a base, né, a lei de Deus, a vontade de Deus bem estabelecida. E a gente vê também na história, né, na história dos 12 livros históricos do Antigo Testamento, evidências que fatos ocorreram, né? Ali tem divisões, tem povos, tem guerras, tem reis, tem juízes, que hoje a gente vê na arqueologia que foram fatos realmente... Comprovadamente, historicamente. Históricos comprovados. Então, a Bíblia não é um conto. A Bíblia é um livro que foi inspirada por Deus, mas tem fatos e narrativas históricos que, de fato, ocorreram. Não é um conto, né? É verdade estabelecida. Tem até uma experiência que o povo vive no Egito, porque os que saíram do Egito, eles contemplaram o mover de Deus no abrir do Mar Vermelho. Isso. Porém, eles foram morrendo pelo caminho. E a descendência deles é que vai chegar ao destino final, que é a Canaã, que é a terra prometida. E ali, a preocupação, o zelo de Deus... Preocupação é um atributo humano, mas o zelo de Deus, que a palavra seja estabelecida na prática, a gente vê que os descendentes não estavam no abrir do Mar Vermelho, mas estavam lá no abrir do Jordão. Sim. Porque a Bíblia diz que o Jordão transbordava suas ribanceiras, né? As margens do Jordão. E quando os sacerdotes entram, que molham os pés, levando a arca de Deus, as águas se abrem. E ali fica claro para eles que Deus estava no controle. Eles ouviram a história dos pais que presenciaram o abrir do Mar Vermelho, mas no Jordão eles estavam presentes. Então a palavra ela vai se cumprir na sua íntegra. E quando a Bíblia fala nesse versículo que nos deu introdução hoje, que a palavra de Deus é inspirada, como nós já falamos, proveitosa para ensinar. Há momentos que a gente não sabe como vai tratar o adolescente, porque ele questiona, ele quer sempre prevalecer com a sua visão, a desobediência. Então, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, que é corrigir. Vejam bem, se você, nesse momento, está atravessando alguma dificuldade com o seu jovem, com o seu adolescente, que tem acesso a essa cibernética top e acha que ele vai vencer porque ele tem essa gama de informação e de conhecimento, é hora de voltar para a palavra de Deus. É verdade. Porque é a palavra que corrige, é a palavra que instrui, é a palavra que ensina, é a palavra que, através do Espírito Santo, vai trabalhar no coração dele e ele vai pôr em prática, porque a própria Bíblia diz que ela não volta vazia antes de cumprir a determinação de Deus.